Okay, everyone, are we ready to get started? All right, well, hello, good afternoon, good evening, good morning, wherever you are in the world. It's so great to be here today. Thank you so much. Today's session is called Political Dimension of Silence, Media Discourse versus Critical Perspectives on Education and Literacy. And just a reminder, we are recording this session. And so if you prefer not to be recorded, please turn off your video and remove your name for anonymity. If anything, if a problem occurs in your Zoom, please try to re-enter the room. And if that does not work, go to the lobby or on the visual schedule to the conference labeled help. And so with that, I would also like to remind you that our interpretation today is being facilitated by Alexandra Enrique Lexiao. I am sure I said that wrong, I'm so sorry, but we will have English and Portuguese translation today. Unfortunately, we will not have Spanish, but hopefully that will be okay. So I am going to turn it over to our panelists today, beginning with Lydia. And Lydia will introduce the rest of the panelists and the program before we go to question and answer at the end. So Lydia, it's all yours. Lídia, ela está sugerindo que você vai apresentar todo mundo. Alexandre, não, ela pode apresentar todo mundo. Na verdade, eu falei só para mudar a ordem. I think it was the opposite, Samantha. I think there was a mix-up, and I think you were supposed to do the presentation. And Zilda is the one who starts speaking. Sorry. Yeah. I see. Thank you so much for clarifying. So I will begin by introducing each panelist then. Okay, beginning with Lydia. No, beginning with Zilda. Yes. Okay, my apologies. Okay, Zilda Martins holds a doctorate and master's degree in communication and culture from the School of Communication of the Federal University of Rio de Janeiro. As a researcher at the Laboratory of Studies in Community Communication, Zilda explores themes such as communication, media, community, hegemony, and counter-hegemony, with a focus on race relations, affirmative action, public policies, racial quotas, and negritude. She's also the author of the book titled Racial Quotas and Media Discourse, a study on the construction of dissent. Welcome, Zilda, and thank you. Então vai apresentar uma de cada vez, é isso? Achei que fosse apresentar todas. Posso começar, é isso? Depois de mim? Ok. I am not hearing the English interpretation. I apologize. I can hear you. Great. It's for begin. Ok. Thank you. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Samantha, pela apresentação. Gostaria primeiro de agradecer os organizadores pelo evento, pela excelente programação, parabenizar pela excelente programação e, sobretudo, por trazer o grande mestre Paulo Freire, cujo pensamento é tão importante nesse momento de crises múltiplas. Queria também fazer um agradecimento especial ao nosso colega Alexandre Leitão, que nos convidou a fazer parte dessa mesa e nos incentivou, esteve presente todo o tempo, né? Agradecimentos ao professor José Messias, que aceitou participar, o nosso convite para participar da mesa, e, por fim, agradecimento ao público que está aqui nos assistindo. Como a Samantha já falou, a nossa mesa tem o título A Dimensão Política do Silêncio, Discurso Midiático versus Perspectivas Críticas sobre Educação e Letramento. É uma mesa do grupo de estudos Muniz Sodré sobre relações raciais,
do LEC, que é o Laboratório da Escola de Comunicação da UFRJ, e que é coordenado, nesse momento, pelas colegas aqui presentes, Lídia Azevedo, Renata Nascimento e eu. Então, a minha fala é o resultado de pesquisa teórica e empírica e vai ser dividida em 3 tópicos. Eu vou falar sobre o discurso de mídia acerca das ações afirmativas, sobre o grupo de estudos Muniz e Sodré sobre relações raciais e, por fim, práticas e efeitos das cotas raciais na pós-graduação. Bom, trabalhei com ações afirmativas e o discurso de mídia na dissertação de mestrado e na tese de doutorado, sendo que na tese também pesquisei o discurso de imprensa sobre campanha abolicionista. Aqui eu vou me ater ao debate sobre ações afirmativas. Em ambas as pesquisas, o que eu pude constatar foi que a mídia desumaniza e apaga o sujeito singular. O discurso é um descompasso que data do início das propostas de políticas públicas no Brasil. Enquanto os movimentos negros reivindicavam combate ao racismo, educação e reconhecimento, a mídia construía um discurso maniqueísta de contrários e favoráveis, sobretudo às cotas raciais, uma das modalidades das ações afirmativas. Ora, a luta do povo negro, nas palavras do teórico da comunicação Muniz Sodré e do historiador Joel Rufino dos Santos, é um dos movimentos sociais mais antigos do Brasil. Contudo, na mídia, o discurso aparece completamente deshistoricizado ou ahistórico, o que revela estratégias de encobrimento da raça, entre aspas, quando é para positivar a luta, mas largamente aplicada quando é para noticiar agentes do crime, drogas e violência. Falo do ponto de vista social, evidentemente, porque considerando que biologicamente raça só existe uma humana. Nessa arena de disputas, o que percebi analisando 3 jornais de circulação nacional foi que a mídia repetia a exnominação, termo empregado por Roland Barthes, usado durante o período de escravidão. Naquela época, o nome do escravizado era substituído por apelidos depreciativos. Na era das cotas, a mídia omitia o nome do candidato ou da candidata às políticas públicas numa prática de esvaziamento das subjetividades. Quando se tratava de cotas sociais, aí sim, o interessado era nomeado como candidato, estudante ou aluno. Mas quando o assunto eram as cotas raciais, não havia sujeito. Estes apareciam nas páginas dos jornais apenas como cotistas. A reatualização do discurso do século XIX para o XXI evidencia oscilação entre uma narrativa formal de exclusão e outra mais sutil, mas nem menos, nem por isso menos violenta. Porém, ambas, exatamente por isso, porque ambas negam o sujeito ontológico. Quando o tema são as cotas raciais, se dá a construção do dissenso, não do ponto de vista dialético, como propunha o nosso mestre Paulo Freire, mas com o fim de manter o status quo. Outra observação é o distanciamento midiático da pluralidade, da diversidade social, com apoio de diversos intelectuais, muitos deles saídos, vinculados às universidades. Estes mantêm nas principais páginas dos jornais, estes se mantêm nas principais páginas dos jornais, acusando as medidas públicas de racializadas e da divisão do país em 2, até o julgamento da constitucionalidade das ações afirmativas pelo STF em 2012. Bom, apesar da rejeição violentamente manifestada pela elite branca brasileira e a representação midiática, o indivíduo negro emerge na década das cotas como sujeito. Ou seja, ele deixa de ser objeto de estudo e reivindica a sua própria representação. Saindo da graduação, rumo à pós-graduação, era chegado o momento não só da isonomia, mas da isotopia e da isogoria, como ressalta Sodré. Dito de outro modo, para além da igualdade formal de direitos, luta-se pela garantia do direito ao lugar e do direito à fala.
Bom, assim, entro no segundo ponto da minha apresentação, para dizer que foi a partir da percepção do silenciamento em torno da população negra, de um lado, e da inquietação com a ausência de debates na universidade sobre a importância das políticas públicas de ações afirmativas de outro lado, que nasceu o grupo de estudos Muniz Sodré sobre relações raciais. O grupo é vinculado ao LEC, como já dito, Laboratório de Estudos em Comunicação Comunitária da Escola de Comunicação da UFRJ, atua na universidade, locus do privilégio branco, tradicionalmente branco, tido como padrão e modelo, que mantinha e ainda mantém uma dinâmica eurocentrada, apenas cumprindo a lei. A questão que se colocou desde o início é como interferir nessa realidade. Bom, o grupo de estudos nasceu em 2015, após a minha defesa de tese, com o objetivo de trabalhar obras de autores e autoras negras totalmente ausentes da grade oficial. A proposta também era oferecer um espaço de abertura e acolhimento para os estudantes não brancos recém-chegados às universidades. Desde então, vimos trabalhando novas falas, novas produções e novas interrogações. Hoje, o grupo de estudos recebe alunos de diferentes universidades, professores e interessados, e é um espaço aberto em constante diálogo com autores da diáspora, cujo interesse é interferir no que está dado como verdade. É produzir um novo sócios. Desse modo, o grupo trava uma luta política pela necessidade e o reconhecimento de uma nova epistemologia. Rejeitamos a comunicação tradicional, repleta de silêncios ou de estereótipos sobre a população negra e encampamos o pensamento de Paulo Freire da comunicação como diálogo. Aqui eu entro na minha terceira fala e concluo afirmando que as ações afirmativas e as cotas raciais, em particular, na pós-graduação, imprimem uma marca de crítica ao modelo da razão ocidental, a grade curricular de caráter eurocêntrico e a lógica universal. Se a educação é libertadora, como defende Paulo Freire, compreendemos que os alunos, em sua pluralidade, precisam se reconhecer nesse processo. Né? Para tanto, na observação de Sodré, é preciso romper com o monismo ocidental que divide e estabelece hierarquias e crenças civilizacionais infundadas. Por fim, a política de ações afirmativas é uma realidade e, com elas, o afro-brasileiro está presente nas principais instituições de ensino do país, locos de produção de conhecimento. Nessa esfera pública de fala autorizada, os novos estudantes começam a produzir seus próprios discursos, a produzir seus próprios textos e a gerar novos debates. Como afirmava Aimé Césaire, né, ainda em meados do século XX, o novo sujeito negro deste século vive a história dentro da história, com forte consciência racial e política, e não hesitem em desconstruir discursos racistas. O que se percebe é que a prática de cotas raciais reatualiza o conceito de negritude, né, fundado pelo poeta e escritor Aimé Césaire, o poeta Léopold Sédar Senghor e o poeta Léon Gontran Damas. Muito obrigada. Agora eu chamo a Renata Nascimento. Pesados, eu gostaria de agradecer quem está aqui escutando, o Leitão, por intermediar essa visa. Renata, desculpa, Renata, eu acho que a Samanta precisa te representar. Alô? Ela te apresentar. Desculpa. I'm sorry. Samantha is Renata. Yes, of course. All right. Renata Nascimento Silva is a doctoral student at the Graduate Program in Communication at the State University of Rio de Janeiro, where she develops research on
racial devices, mediocratic systems, affirmative action policies, and social movements. Renata's research is linked to communication, art, and socio-technical networks research group and to the Laboratory of Studies in Community Communication. She is the co-coordinator of the Munez Sadre Study Group on Racial Relations. Thank you, Samantha. Prezados e prezadas, é uma honra participar desse evento de celebração do centenário de Paulo Freire, educador e filósofo que influenciou e ainda influencia o processo educacional brasileiro, o principal teórico da área de educação em nosso país. Tem como principal legado a pedagogia crítica, no qual a função da educação é formar sujeitos capazes de elaborar análises sobre suas realidades, a fim de transformá-las. O pensamento de Freire critica a educação bancária, em que o conhecimento assume o valor utilitarista, voltado para a sociedade capitalista. Por exemplo, você estuda para passar nos exames, para conseguir um emprego melhor. Segundo Freire, a educação baseia-se na ideia do como, porque o educador e o educando assumem juntos o processo. O educando aprende como o educador aprende com as intervenções dos alunos e o educando forma um pensamento crítico a partir da experiência em sala de aula. A ideia é a constatação de uma educação horizontal, com o objetivo de que o conhecimento seja reproduzido e compartilhado. A perspectiva da educação bancária, em certa medida, se aproxima da lógica meritocrática, presente na sociedade moderna colonial, no qual cria-se o imaginário social de que o aprendizado é individual. Por isso, a meritocracia moderna aparece como uma lógica complexificada, porque perpassa a política, economia, cultura, educação, cidadania e a noção de tempo. Para essa apresentação, o ideal do mérito não é somente uma ideologia ou um discurso, é um sistema que organiza as relações sociais. Por isso, é tão difícil de ser combatido dentro do cenário neoliberal. A meritocracia qualifica, quantifica e recompensa o talento dos melhores, que são aqueles que conseguem lidar com as demandas no mercado econômico, e aponta os sujeitos que estão abaixo do nível desejado. Assim, os exames funcionam como dispositivos da sociedade capitalista, que avaliam as aptidões necessárias para o mercado. As avaliações são indispensáveis numa sociedade regida pela meritocracia, porque sustentam as hierarquias sociais, reafirmam as normas e a necessidade dos sujeitos de se enquadrarem nas regras para a obtenção do sucesso. Os exames de qualificação reforçam sistemas competitivos e hierárquicos na educação, estabelecendo uma política cognitiva meritocrática, que desconsidera a formação de habilidades decorrentes do corpo, ambiente, objetos e relações sociais. Essa política cria a ilusão de que o aprendizado não está atrelado à classe social, história de vida, fatores emocionais e sociais. Acredita-se na ideia de que todos têm acesso à educação de qualidade e a condições políticas e econômicas de desenvolvimento, ignorando a desigualdade sistêmica e histórica geradora de privilégios que posicionam determinados indivíduos no topo da pirâmide social. A política cognitiva meritocrática, além de ignorar as desigualdades, deprecia a junção entre mente e corpo e valoriza a cisão entre mente e afeto, tomando o critério da racionalidade como a única forma de sucesso. Esse comportamento impactou a educação, a ponto de transformá-la em educação permanente, voltada para o mercado. Dentro dessa perspectiva, apontamos que a lógica meritocrática, tal qual a educação bancária de Paulo Freire, instrumentaliza o processo educacional,
porque desconsidera os contextos sociais, históricos, culturais e econômicos na formação do mérito acadêmico. Desse modo, a educação passou a ser regida pela lógica do mérito, de avaliação das capacidades e talentos dos indivíduos, promovendo uma competição guiada pelo mérito individuais de cada sujeito. A meritocracia impede a mobilidade social e econômica dos jovens negros na sociedade capitalista, em virtude do contexto desigual na educação, na economia e no social, operado pelas políticas hegemônicas. Pensamos de que maneira podemos pensar num sistema de avaliação justo, tendo em vista que 71,7% dos jovens brasileiros estão fora do espaço educacional. A evasão escolar de alunos negros sinaliza a dificuldade de ajustamento às normas educacionais, a dificuldade de sociabilidade entre professores e alunos e a negação de capacidades cognitivas de estudantes negros. Demonstra as formas como dispositivo de racialidade, termo cunhado por Sueli Carneiro, atua dentro dos espaços educacionais. Para intelectuais negros, a educação interage com dispositivos de racialidade, criando estratégias disciplinares, técnicas de anulação e afirmação da branquitude, por meio do epistemicídio, assim como formas de anulação da vida, que ocorre através do impedimento de acesso à educação de qualidade. Buscando se opor ao sistema hegemônico, as minorias criam estratégias de confrontação, que constituem práticas voltadas para a autonomia dos sujeitos, e de recusa aos processos de assujeitamento da lógica meritocrática. Essas práticas referem-se à noção de cuidado de si para o cuidado dos outros, em que se elabora uma luta a favor da emancipação política. Assim, tendo a emancipação política como meio de resistência, objetivamos pensar nas ações criadas por grupos estudantis, como o curso preparatório para a pós-graduação, para a produção de uma ética coletiva que desconstrua os modos de saber individualistas eurocêntricos das formas de assujeitamento modernos coloniais meritocráticos, presentes nos processos seletivos de pós-graduação, que se organizam conforme o ideal do mérito. Os cursos preparatórios para a pós-graduação, formados por alunos cotistas, possuem o objetivo de auxiliar a entrada das minorias no mestrado e doutorado e fortalecer as políticas de cotas raciais e sociais dentro dos espaços acadêmicos. A pós-graduação brasileira é constituída por apenas 28,9% de estudantes negros, embora pretos e pardos representem a maior parte da população, 52,9%. Nota-se uma ausência desses corpos dentro dos cursos de mestrado e doutorado. Em um mapeamento realizado em sites institucionais de redes sociais durante o ano de 2020, encontrou-se um universo de 68 cursos preparatórios para a pós-graduação, espalhados por todo o Brasil e focados nas mais diversas áreas de saber, desde saúde coletiva até ciências humanas. A maioria dos cursos é administrado por alunos cotistas que estão na pós-graduação, cujo interesse é a capacitação de candidatos nos processos seletivos. Suas ações incluem a construção de projetos, dicas de entrevistas, compartilhamento de material e preparação teórica para a prova. Além disso, estudantes, pesquisadores e postulantes à vaga em curso de pós-graduação constroem relações de afeto, trocam experiências sobre a vida acadêmica, fortalece a política de cotas, a inteligência emocional dos candidatos e estabelece a consciência dos seus direitos, diante da força do Estado contrária à população negra. É a minha pequena apresentação. Lídia, acho que a Samanta vai fazer sua apresentação. Lydia, next. Thank you, Renata. And yes, I will be glad to introduce Lydia Michelle Azevedo.
Lydia is a doctoral student at the School of Communication at the Federal University of Rio de Janeiro, and she is a co-coordinator of the Munez Sodre Study Group on Racial Relations. In addition to her scholarship, she is currently a press advisor for the government of the state of Rio de Janeiro, and she has experience in the field of communication with an emphasis on journalism and publishing, working mainly on the following topics: racism, Blackness, education, representation, and communication. Welcome, Lydia. Oi, boa tarde, muito obrigada por esse espaço para a gente poder dividir um pouco do que a gente estuda e do que a gente conversa e debate junto com outros alunos também do nosso grupo de estudos. Então, a discussão que eu vou trazer hoje é em torno da minha pesquisa, as discussões sobre representatividade e estratégias de sobrevivência numa sociedade que exalta a construção individual e a meritocracia, quando falamos de sujeitos não brancos, também acontecem no mercado de influência digital. No Brasil, esse segmento de produção de conteúdo para a internet cresce vertiginosamente. É impensável, até para mim, que trabalho com o governo estadual, planejar alguma campanha de divulgação que não considere incluir essas vozes. A pesquisa Black Influence, um retrato de creators pretos no Brasil, divulgada no ano passado, mostrou que a maior parte dos produtores de conteúdo trabalha com beleza, moda e comportamento. 2 anos antes, os cadernos de economia divulgavam que a população negra movimenta anualmente no Brasil cerca de 1,7 trilhão de reais. Esses fatores, somados à facilidade de usar as redes sociais, quase todas com acessos gratuitos aqui no Brasil, faz com que seja possível acreditar, num primeiro momento, que uma pessoa negra trabalhar com o mercado de influência pode ser algo realmente lucrativo e fácil por causa do crescimento deste tipo de negócio e da necessidade do mercado publicitário de falar com esse segmento. Mas, assim como Paulo Freire via a televisão como instrumento cujo uso era político, as redes sociais são plataforma cujo uso também é político. Um exemplo disso é que, apesar do cenário favorável, trabalhar com produção de conteúdo para a internet e conseguir ter alguma renda é muito mais difícil para mulheres negras. Um dos pontos é a negociação com o mercado publicitário. A estética sempre foi e continua sendo um assunto muito caro à população negra, porque é através da estética que o racismo se manifesta. Mesmo depois de ser compreendido como um agente do mercado consumidor, o ser negro não é rotineiramente colocado num lugar de contemplação nem de inspiração. O corpo negro frequentemente está atrelado à marginalidade, à pobreza, ao não belo ou ao hipersexualizado. As redes sociais, mais especificamente o Instagram, que faz parte do meu estudo, te convida a se expressar de diferentes maneiras, criando, num primeiro momento, um ambiente favorável para todas essas questões em torno do corpo negro sejam desmistificadas. As influenciadoras, a partir do uso desta plataforma, se tornam sujeitas, se empoderando de suas vozes e podem mostrar em vídeos, fotos, transmissões ao vivo e textos, o que não se resume às questões em torno da raça. Mas, apesar disso, o mercado publicitário segue olhando para essas mulheres, mesmo que tenham mais de 1 milhão de seguidores, como se só pudessem conversar com um nicho, como se só pudessem trabalhar em campanhas voltadas para pessoas negras. Somado a isso, na hora da contratação, segundo as influenciadoras entrevistadas durante a pesquisa, o valor de negociação, na maioria das vezes, é baixo ou menor do que oferecido para mulheres brancas que têm um engajamento parecido. Outro ponto que é importante levantar é sobre o trabalho de plataforma. Segundo Rafael Grossman, trata-se de pensar a plataformização do trabalho como a dependência com que trabalhadores e consumidores passam a ter das plataformas digitais com suas lógicas algorítmicas dataficadas e financiarizadas, em meio à mudança que envolve a intensificação da flexibilização de relações e contratos de trabalho e o imperativo de uma racionalidade empreendedora como vias de justificação dos modos de ser e aparecer do capital. Muito discutida atualmente, a lógica do trabalho de plataforma atinge essas mulheres negras de diversas formas. Há a questão algorítmica, que, como é possível ver a partir das discussões propostas por Safia Noble, não entrega o conteúdo de pessoas negras da mesma forma como entrega de pessoas brancas, e também a necessidade de conseguir investir em uma grande quantidade de bens de consumo e material de produção para alimentar a rede social, o que custa bastante dinheiro. É importante pontuar que a base da pirâmide socioeconômica brasileira é formada por mulheres negras.
Para minha pesquisa de mestrado, eu acompanhei 3 profissionais da área. A partir das entrevistas e das publicações que foram analisadas, foi possível perceber que pelo menos 2 delas conseguem oferir uma renda mensal e viver apenas com o trabalho como produtoras de conteúdo. A terceira está no início de carreira, ainda não consegue viver exclusivamente com a renda advinda da produção de conteúdo para o Instagram, mas já faz algumas parcerias comerciais. É interessante perceber que, apesar do sucesso profissional, elas não estão livres das pressões de mercado publicitário nem da própria plataforma de rede social. Por isso, é constante a busca delas por produzir materiais diferentes e, ao mesmo tempo, autênticos. E é neste ponto que é possível avaliar a importância do letramento racial e digital e das possibilidades que podem se abrir a partir deste conhecimento numa sociedade racializada e cujas relações de negócio estão profundamente digitalizadas. No caso da questão racial, as 3 têm total consciência que vivem em uma sociedade racista. Isso faz com que tenham outra postura na hora de negociar com as marcas que as procuram para fechar contratos publicitários. Elas partem do pressuposto que representatividade é importante, mas não é o suficiente, o que quer dizer que precisam ser pagas com um valor adequado. Essa postura lembra quando a professora universitária Zélia Amador de Deus diz que o corpo que se autoafirma é o corpo que agride o corpo padrão dominante em todos os aspectos, desde o campo estético até o campo político propriamente dito. É o corpo capaz de subverter o corpo padrão dominante. Essa consciência e autoafirmação do corpo aparece não só quando elas falam sobre beleza, mas também quando assumem as outras versões de si e colocam em pauta outros assuntos que as atravessam. Essa ação é interessante porque faz com que essas mulheres sejam percebidas em suas nuances, em suas múltiplas camadas, o que pode levar à interação com mulheres brancas também, por exemplo, mostrando que elas não dialogam apenas com um público específico. Além disso, essa postura supera a questão em torno do consumo puro e simplesmente, e faz com que essas mulheres sirvam de inspiração para suas seguidoras. Isso porque, ao dividirem com suas seguidoras o orgulho de serem quem são e valorizarem o caminho construído até então, essas influenciadoras, de maneira direta ou indireta, influenciam seus seguidores a se valorizarem também no seu cotidiano. Elas começam a criar, através do consumo, uma perspectiva real de valor de trabalho. O letramento digital afeta diretamente a maneira como elas veem, entendem e lidam com o trabalho de plataforma digital. As 3 mostram bastante domínio sobre o funcionamento do Instagram, mas aparecem como usuárias qualificadas, sabem acessar as informações de monitoramento dadas pela rede social, entendem superficialmente as frequentes mudanças da plataforma na entrega das publicações aos usuários, mantendo-se constantemente atualizadas e elaborando continuamente estratégias para manter o trabalho naquele espaço. Elas possuem claramente um senso crítico em relação à plataforma, inclusive, percebe-se isso quando as 3 procuram se informar sobre o racismo algorítmico na tentativa de não serem prejudicadas. Entretanto, a falta de conhecimento sobre programação e outras alternativas de negócio faz com que elas fiquem reféns do Instagram. As 3 afirmam compreender que o trabalho de plataforma é incerto, justamente por não controlarem as regras do jogo. E planejam investir em outros negócios. Entretanto, é curioso perceber também que as 3 acabam recorrendo ao Instagram como forma de promover esses novos caminhos. Não há nelas um movimento de sair da plataforma, de estruturar novas formas de fazer negócio a partir da internet, apenas de adaptar e se adaptar às já existentes, o que pode ser um problema, por continuarem não tendo autonomia sobre o negócio, estando à mercê do que a plataforma determinar. Uma plataforma, vale lembrar, que está preocupada em se fortalecer no mercado e lucrar, sem compromisso algum com justiça social ou diversidade. Tal postura é uma das consequências do sistema educacional e econômico brasileiro. Primeiro, porque a introdução ao uso de novas tecnologias no Brasil acontece de maneira muito superficial. Nas instituições públicas de ensino e até nas particulares, não há investimento em linguagem de programação, nem em debates com certo grau de profundidade sobre os prós e contras de determinados aparatos usados no dia a dia, a ponto de incentivar um debate crítico sobre o uso de aparelhos e plataformas, o que poderia resultar numa outra forma de lidar com as ferramentas digitais. Segundo, porque os poucos lugares que trabalham com esse tipo de informação são, por causa do valor cobrado, quase inacessíveis para a população em geral. De maneira resumida, o que eu quero dizer aqui hoje é que o aprofundamento das discussões raciais, que tem acontecido de maneira contínua
principalmente por causa da ampliação do acesso de pessoas não brancas às universidades e aos diversos processos de compartilhamento de saberes que essas pessoas viabilizam, como os casos já falados anteriormente do grupo de estudos e dos cursos preparatórios, faz com que o avanço da discussão racial no Brasil seja sentido no dia a dia e em diversos espaços da sociedade. Em contrapartida, o fato do sistema educacional brasileiro ainda não estar atento à evolução tecnológica faz com que o trabalho a partir das plataformas digitais ainda aconteça de maneira muito limitada e passiva. Obrigada. Zé. Okay, thank you, Lydia. And finally, we'll go to Jose Macias. Jose is a professor of the Communication Department and Graduate Program in Communication at Federal University of Maranhão. I'm sure I said that wrong. It's okay, it's okay. He coordinates the research laboratory in games, Gabrieras, and network mediations, or Gamer Lab. He holds a PhD from Federal University of Rio de Janeiro and has held a number of research positions at the intersections of communications, media studies, and gaming. He now studies topics related to games, digital culture, technology, decoloniality, and cognition. Jose? Hi, thank you for the introduction, Samantha. I didn't get this with Alexandre beforehand. Can I speak in English, Alexandre? Do you mind? Or you do the presentation? Maybe you do the back and you do the interpretation in Portuguese. Okay, so I'm José, as Samantha introduced me. I'm a professor here in Brazil, and I studied this concept of gambiarra, which is really hard to translate, actually. It means kind of gizmo, or like something that is built together, like but in a precarious way. But the focus of my presentation here is actually the concept of literacy, of course. So first of all, I have to thank Zilda and Lydia and Renata, who was by my side here. They to the Muniz Sodré Research Group that invited me to present with them. I'm honored to be here with the three of you. So thank you very much. And of course, Samantha and Alexandre for the welcoming in the event. By the way, my presentation here, it goes a little bit off the topic of critical racial studies. I'm more broadly connected to the studies of decoloniality and the regional aspect of technology. So, and that's why my intersection with literacy comes in. My work's mostly based on two books. The first one is Woman in Gaming by James O.D. and Elizabeth Hayes. Is about a video game some of you may know called The Sims. And it's a game that's really linked with gender, specifically women who have the habit of playing this game. And what they do in this book, in this research, they talk about how you can, through the act of playing this game, the majority of female players, they develop other skills. So I don't know if you're familiar with the modding scene, like video game modding. I don't know if you're familiar to the audience, but basically it means customizing games and make it your own version. So in The Sims, for instance, you play like it's a simulation of real life houses. So for instance, you have like your home and you have like your kids and furniture, and you get the picture, right? And in the game, what you do, and these modders, what they do is they specialize in customizing like furniture and not only your characters. So it's really interesting how they take the context of the game, which is like a live simulation, and they change it, they transform it to their reality. So I took the aspect of this book, like the main idea of this book, and shifted to Brazilian reality, because I have like a lot of players
in Brazil doing the same thing with other franchises. So my biggest, my two subjects, main subjects, was the game Pro Evolution Soccer. It was a football game. It's called football. I won't call it soccer. So it's a football game, Pro Evolution Soccer, although the name in English is Pro Evolution Soccer. And also the Guitar Hero franchise, if you know, you probably know that. And my subject in my research, what they do is they change the content of the game, not only the music, in case of Guitar Hero, not only like Brazilian songs, or as is now worldwide like popular, like anime songs, like the Japanese cartoons, right? So they do anime versions of it, and they're kind of popular. They were popular back in the day. This goes from mostly from the early 2000s to like 2010. So it's like at least like 2 decades of this go back and forth, like the official games released, and then the what I call pirate versions are released. And what is funny about this is because I'm not particularly interested in the context of the modifications. I was like Lydia presented before. I was really interested in what they learned to make the modifications. So for again, most of my mothers, they don't know the programming beforehand. They're not computer experts of any kind. What they do, which is for me amusing, is they learn through tutorials, online tutorials that, of course, famous today is you do that for cooking and stuff like that. They do for learning how to mod video games. So the first thing to do, and another thing that's fascinating for me, at least, is how they learn how to use, like, for me, advanced tools like Photoshop or like video editors, and also how to mix inside the game. For instance, like they have many instances of world building in the game, right? So you have to know which specific folder you have to enter and change the content. So it's really complex. And in most of the people I interview are teenagers, and they're not necessarily interested in doing the same things for school. For instance, most of these tutorials were in English, for instance. Some of them translated them from Portuguese to English. So it was a really vast material that I searched in order to study video game modeling in Brazil or in the global south. So this is like the big context. And like in terms of like the critique, the critical aspect of it. What I was thinking, the first thing is you think about the video game industry, the video game industry as a whole, right? So like the catalyst of the capitalists in terms of an industry, right? And they have like this schedule, like yearly schedule. They have like the biggest video game technology, and really hard to find in Brazil sometimes. Really expensive in Brazil sometimes. So what I saw in my studies with the subjects was first of all, there was a tendency to go to downgrading. So for instance, if you follow video game industry, you have like the PlayStation 5 and PlayStation 4 and so on. And in Brazil, because of the currency and of course taxation and all the market, the way the market is organized, what we have here actually is not many people going back to PlayStation 2 because it's like if you follow video game the industry, like a 10-year-old console, 20 years old console. And what they do is they preserve their old PlayStation 2 because it's easier to play the modded versions of the game. And also because it's easier to access these games in terms of like downloading this. So for instance, those files are not really huge. If you follow video game industry, the files of a current games like 40 or 50 gigabytes, like the old games like 10 gigabytes. So in our broadband, it's really hard to download 50 gigabytes and also customize it and then put everyone in the video game. Exactly. Good comment. And what I was thinking was this. So we have this complex process that most people would call piracy.
of course. But in my view, I call them piracy, but not from like a judgmental or a demeanor or as a demeanor. I want to change this the complex aspect of piracy, and then it enters my second reference with Professor Kavita Philippis from USC Irvine, University of California, Irvine, and she studied piracy in the Indian context, and she come up with this word. She's talking about this word called jugad, which so it's similar to the Brazilian word gambiarra that's really hard to pronounce, right? So as I was trying to figure out a translation for it, for a presentation, for an English-speaking audience, the only thing that I found similar is tinkering. You know, tinkering and like mixing up, or even hacking sometimes. And what I was thinking is that this act of hacking together video games actually leads to, instead of like the general concept of piracy that's like stealing or taking something that's not yours, actually creates a new kind of technology economies, a new kind of course remix as well as a famous concept. So it kind of creates a new form of technology and a new kind of access to technology, a Brazilian version of access to technology that I would call literacy, if you allow me, because it's based on the James 4G work that I've been reading and working for like the past like 5 or 6 years. So I don't know how much time I still have, but just to close up my presentation, and I think that's I don't know, it's not really hard to see my point, but this is a political point as well, because as Professor Philip tells me, piracy is really viewed like as a third world practice, right? In the world, there's like a really controversial debate about piracy in the third world. But what I'm trying to say is that piracy creates something new as well. There's another author that she is referencing in her work, which is Lawrence Liang, and also he says the same thing. So piracy for us, I would say for us, is a way of creating a new version inside, a new version of industrialization, of our own path to industrialization, if you allow me. And on the other hand, what I'm seeing this 10 years following the video game industry is that what those pirates build, or the sparkle that some of those pirates ignite, they actually go back in feedback into a feedback loop and go back to the market as well. If you follow like a video game like World of Warcraft, it is a video game that's like a game from the newest video games and PCs. And what we have here now is that they go back to the classic version, because it's a really famous for modding. So people mod the classic version that was released, I believe, 15 years ago. It's called, I think it, yes, 2004. And they go back to they mod this version so they can play the version of 2004, and we are 2021, right? And what the company did, Blizzard did, was they released the classical version so that people can play on their own service instead of going to the pirate version. So what I'm talking about is that first of all, piracy as a mode of creation, piracy as a political action, right? In terms of access, and third, something that actually in the feedback loop goes back to the market and creates innovation as well. So this, for me, this is a kind of literacy that's important to see. And maybe this will help inform the way our schools are actually work, because again, I work mainly with kids, like adolescents, and exactly in the way they, as much as they are not really amused with school, they are amused to learn by tutorials how to pirate and mod video games. So that's what I'm studying here in communication. I'm not from the education studies. So my contribution is just how to show how video games induce this kind of media literacy and digital literacy that may be channeled to school and to other practice, I guess. So again, thank you for listening to me. I hope I didn't go
beyond the time, and thank you. And sorry, Leitão, if Thank you so much. Obrigada. I'm wondering if there are any questions for any of the panelists. Please feel free to use the hand icon or go ahead and unmute or to put questions in the chat. Yes, Helena. Hello? Can you guys hear me? We can. Ok. Tô vendo aqui no chat, o Alexandre está falando pedindo, né, para fazer a pergunta em português. Tudo bem, sem problemas. Olá, gente, boa tarde, já boa noite, né, na verdade, acho que aqui no Brasil, né, já passado das 6 horas da tarde. Assim, eu gostaria primeiro de agradecer todas as coisas, enfim, tudo que vocês compartilharam aqui, né, nessa mesa. Eu sou mais de ficar ouvindo primeiro e refletindo um pouco depois, mas enfim, a gente vai escutando as coisas, né, e vão surgindo ideias e questões na cabeça. E com um pouco do que vocês falaram, eu meio que penso um pouco da junção, né, do encontro desses caminhos, das histórias que vocês contam, né, com um pouco do trabalho da educomunicação, né, eu venho mais desse background, assim, né, desse fundo, né, fundo acadêmico, se eu posso dizer assim, da educomunicação, apesar de eu não ser formada ainda, né, eu estou fazendo especialização aqui em EAD, né, por EAD, e o que me vem à mente, assim, é perguntar mais para vocês, se algum de vocês se sentir mais à vontade de responder, o que vocês acham, né? Como vocês tomam essa questão do aspecto da descentralização, né? Dessa hegemonia que a gente tem, mundial, inclusive, né? E não só na questão de grandes empresas, mas também de conglomerados de mídia, né, mais principalmente, para justamente tentar trazer um pouco mais de poder, se eu posso dizer assim, ou pelo menos a tentativa né, para as pessoas que têm, né, que pertencem a grupos marginalizados, a minorias, entre outras coisas, com essa questão, enfim, que a gente está passando atualmente até, né, luta de classes no Brasil, a questão de fake news, né, e mais principalmente, enfim, correntes de WhatsApp e tudo mais, né? E esse levante, como o pessoal gosta de falar, né, da direita e a briga com a esquerda e aquelas coisas todas, enfim, tudo que eu gostaria de perguntar com esse parágrafo que eu acabei de falar aqui, o que vocês tomam com relação a essa descentralização mesmo que está começando, né? Está tomando poder agora, e o que vocês imaginam aí para o futuro da nossa sociedade, principalmente brasileira. É isso, obrigada. Eu vou falar rapidinho, né? Depois as meus colegas podem continuar. Obrigada, Helena, pela sua colocação, bastante pertinente. E a educomunicação faz um grande trabalho nesse sentido de descentralizar a racionalidade, a dominação que toma conta do país e em nível mundial. Mas eu penso que a grande questão mesmo passa pela possibilidade da gente encontrar forças, somar forças para ir contra essa centralização eurocêntrica, né? Se a gente pega a África e inverte o mapa, a África, o continente é imenso, né? Então, assim,
tem que se pensar em reconhecer outros saberes, saberes dos povos africanos, saberes dos povos indígenas, saberes das mulheres, então, saberes de outros povos que não estão dados como cientistas sequer, como pessoas efetivamente que teriam condições de estar na universidade dando aula. E eu acho que para mudar isso, como você pergunta, eu penso, sob meu ponto de vista, que a sociedade civil precisa estar junta nessa luta. Não é uma luta minha, não é uma luta do nosso grupo de estudos individualmente, nem tampouco da Educomunicação, mas é um conjunto de organizações que precisam juntar forças para tentar mudar essa realidade. Afinal de contas, essa colonização não dá mais, ela não se sustenta. Tem toda uma questão teórica, que é a epistemologia do Sul, né, que apresenta uma nova condição de possibilidade, que nesse momento está realmente ameaçada pela ultradireita no Brasil e em algumas partes do mundo. Obrigada. Eu acho que só para dar uma contextualizada, tentar responder a Helena, que acho que é uma pergunta, né, que não, a gente vai conseguir responder nesse finalzinho, mas assim, há sim uma disputa, né? Acho que o conhecimento está sendo colocado em disputa cada vez mais, assim, né? Se a gente pensar fake news, correntes do WhatsApp, é o regime de verdade sendo disputado pelos grupos sociais. Coisa que sempre teve, né? Vamos pensar que o regime de verdade, a ideia de verdade sempre esteve em disputa. No entanto, está se tornando evidente, e aí a gente pode botar o WhatsApp, a internet, torna isso cada vez evidente. Mas acho que tem que ter um cuidado de que a ideia, o discurso de verdade está sendo posto em disputa, mas isso não é motivo de desqualificar outros modos, outros conhecimentos que estão surgindo, né? Como eu responder isso tão rápido? Eu fico pensando aqui em responder a Helena muito rápido, né? Porque eu acho que a gente tem um cuidado de que parece que essas outras correntes que vão surgindo, essas disputas de entrada de minorias na universidades, outros discursos, parece que vai inviabilizando a discussão, sabe? Eu tenho um certo cuidado para não ser uma grande armadilha isso, assim, né? Ah, mas agora, o que é verdade, o que não é verdade? Então, assim, é uma sutileza, assim, não sei se você quer completar, né? Não, se for, perfeitamente. É. Deixa o Lídia falar, se quiser. Oi, não, Alexandre, eu acho que elas falaram o suficiente. Acho que até uma das questões dessa questão de disputa a Zilda estava falando agora de coexistência de diversos saberes. É algo que a gente discute muito no grupo de estudos, né? Que a entrada de outros corpos na universidade não significa sobreposição, mas, na verdade, uma intersecção de saberes, né? Então, quando você trouxe essa questão, eu penso muito nisso, né? No papel até do grupo de estudos nessa discussão, que é de trazer outros autores para conversar, não para substituir. Na verdade, a entrada, a luta por entrada é justamente para que outros diálogos aconteçam, que outras vozes sejam ouvidas. É uma questão de complementação, mas a gente sabe que, como é um lugar, né, esses espaços estão sendo disputados, na maior parte das vezes, são espaços de poder, ninguém quer abrir mão do mínimo, né? Ninguém quer intersecção, as pessoas querem sobreposição, né? E a gente está entrando com outros corpos para poder, na verdade, dialogar. Na verdade, é isso, que a gente quer diálogo e não sobreposição. Então, são várias disputas aí para poder que Yes. So we are at the bottom of our time here together. Thank you all so much, Zilda, Lydia, Renata, and Jose. Thank you so much. Obrigada.
And Alexandre, thank you so much for the interpretation. And I would like to remind you that the full conference schedule is here for easy reference. And I hope you are all safe and enjoy the rest of your day and the conference. Thank you very much. Samantha.